Olá, irmãos, boa noite. Nós estamos reunidos mais uma vez para celebrar o nome de Jesus. Estamos felizes por estar reunidos como igreja, cada um na sua casa, evidentemente, mas estamos reunidos num só coração, num só pensamento, no amor de Jesus Cristo. Queremos que essa noite seja mais uma noite especial para a sua vida. Nós celebraremos nessa noite também a ceia do Senhor. Esse é um momento especial também na nossa adoração. Que Deus fale ao seu coração através da palavra, as canções também toquem a sua alma e que nós possamos ter mais uma semana dirigida pelo Senhor e sejamos revigorados pelo Teu Santo Espírito. Essa é uma noite especial para todos nós também, porque hoje nós comemoramos o Dia dos Pais e este é um dia muito especial de fato. Queremos aqui, em nome da nossa igreja, honrar todos os pais que estão nos assistindo, os pais da nossa igreja, as pessoas que estão aí nos assistindo também em outros lugares. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, pais, que vocês sejam realmente guiados pelo Senhor, que vocês tenham muita alegria com os seus filhos, nas suas famílias, que, enfim, tenha sido um dia maravilhoso para todos vocês. Eu quero orar pela vida dos nossos pais que estão nos assistindo. Mas antes de orar por eles, ao início desse culto, eu gostaria de incluir mais 2 motivos de oração. Infelizmente, são 2 motivos muito tristes, mas eu quero incluir nessa oração. Entendo que, como Igreja de Jesus, como escrevi nessa semana, entendo que devemos orar. O primeiro é sobre os acontecimentos que tivemos sobre o acidente acontecido na BR-277 há poucos dias. Isso, de fato, entristeceu a nossa cidade, espalhou o noticiário por todo o Brasil. Certamente muitas famílias estão sofrendo ainda com essa terrível perda. Fico pensando exatamente hoje, Dia dos Pais, quantos estão tristes pelo ocorrido. Gostaria de dedicar uma oração a respeito disso. E o outro é pelos fatos ocorridos também nesses dias, nesses últimos dias, no Líbano, diante daquela tremenda explosão, tendo que grande sofrimento se espalhou por aquela nação e nós devemos sentir também no nosso coração a dor e o sofrimento daquelas pessoas. Por isso, nosso dever como cristãos é orar ao Senhor, suplicar ao Senhor que intervenha nas vidas, utilize médicos, que o Senhor utilize enfermeiros, que o Senhor também trabalhe na vida dessas famílias que sofreram tanto aqui em São José como lá no Líbano, por perdas tão terríveis e por tantas pessoas feridas. Por isso eu gostaria de iniciar este culto, orando por estes 3 motivos. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por estarmos reunidos como a sua igreja nessa noite, mais uma vez, para celebrar o teu santo nome. Agradecemos ao Senhor pela sua bondade e pelo seu amor sobre as nossas vidas. Que nessa noite, cada um de nós possamos estar agora reunidos em frente aos nossos equipamentos, televisores ou celulares ou computadores, mas todos focados em adorar ao Senhor, em ouvir a palavra do Senhor, em celebrar a ceia do Senhor com extrema alegria no nosso coração. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse Dia dos Pais, um dia tão especial para nós. Nós temos a honra, a alegria de ser pai e tantos irmãos que estão aqui comigo nesse momento, nos acompanhando. Abençoe a vida de cada um, que o Senhor dê sabedoria na criação dos filhos, na orientação dos filhos, que possam ser um exemplo como pai, como maridos, que nos nossos lares nós possamos abençoar as nossas famílias, como chefes das nossas casas que somos. Possamos honrar o nome de Cristo através das nossas vidas como pais, como maridos. Agradeço a Deus pela vida de cada um desses pais que estão conosco nessa noite, ouvindo esta mensagem, este culto, esta celebração. Senhor, nós também queremos colocar 2 pedidos especiais diante do Senhor. Primeiro, pelos acontecidos em nossa cidade, naquele terrível acidente ocorrido na BR-277, onde vidas foram ceifadas, onde famílias ainda estão muito feridas, pessoas ainda estão muito feridas nos hospitais, pelos traumas físicos e emocionais que tantas pessoas sofreram. Tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas, que o Senhor continue trabalhando na vida dessas pessoas, que o Senhor continue abençoando e cuidando dessas pessoas. Pai, nós pedimos, Senhor, também que abençoe aquela nação, o Líbano, pelo terrível acidente que aconteceu nessa semana. Foi algo estarrecedor, algo que nós não conseguíamos imaginar. Parecia uma cena de cinema, mas aquilo era real. Tantas pessoas foram mortas ali,
tantos feridos, milhares de feridos, muitas pessoas estão ali ainda sofrendo com tudo isso, o impacto nacional e mundial que isso nos trouxe. Nós queremos também colocar isso diante do Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, daquele povo, que o Senhor trabalhe naquelas vidas, também nos hospitais, nos médicos, nos operadores da saúde, Deus. Ó Pai, tenha misericórdia. Abençoe as famílias que estão ainda sofrendo com todo aquele impacto. Abençoe os líderes daquela nação que tenham sabedoria em cuidar agora do seu povo. Nós pedimos, Deus, a intervenção do Teu Santo Espírito ali. Deus, nos abençoe nessa noite. Continue a falar ao nosso coração. Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso culto desta noite. E como é bom nós podermos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Como é bom mais uma noite nós podermos estarmos reunidos, louvando e engrandecendo esse Deus tremendo que tem cuidado de nós. Mas antes de tudo isso, eu gostaria de convidar você para que a gente possa enviar, compartilhar o link do nosso culto para aquelas pessoas que você conhece, aquelas pessoas que estão nos seus contatos, aqueles amigos que de repente você se lembre nesse momento. Envie para eles, para que eles possam também louvar e engrandecer o Teu santo nome e ouvir um pouco mais da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem a dizer ao coração dele esta noite. Hoje é dia de festa, mas nós podemos ver que nesses momentos de pandemia, nós estamos aí com não tantas festas, mas temos visto não só o coronavírus fazer vítimas em nosso meio, mas também estarmos longe uns dos outros tem trazido tantos problemas para tantas pessoas. Eu gostaria de convidar a você neste momento para que nós possamos cantar e pedindo ao Senhor para renovar o nosso coração, para renovar a nossa mente, para que o Senhor possa estar presente o tempo todo, que nós possamos dar a permissão e solicitar ao Senhor que venha, Senhor, renova minha mente, renova o meu coração, renova a minha vida, tira tudo que tem atrapalhado a minha comunhão com o Senhor, tira tudo aquilo que tem atrapalhado o meu relacionamento contigo. Ó Senhor, renova a minha vida, renova o meu coração, para que nós possamos ser realmente servos fiéis ao Senhor, dedicados ao Senhor, para fazer tão somente a vontade do Senhor. Vamos cantar e celebrar ao Senhor esta noite. Renova-me.
mais de ti. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como Nós somos vasos usados pelo Senhor. Que nós possamos nos deixar realmente ser usados pelo Senhor. Vasos de bênçãos que levem a boa palavra. Que nós possamos permitir o Senhor a cada momento renovar o nosso coração, pois tudo que há dentro de mim necessita ser modificado, necessita ser alterado, necessita receber a essência do Senhor. A essência do Senhor precisa estar presente em minha vida. E quantas vezes nós vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor? E a próxima canção que nós vamos cantar, ela diz que quando o som se vai, quando eu não posso mais expressar, mas que o Senhor Jesus seja a essência da nossa adoração, que nós possamos colocar diante dEle e na presença dEle todo o nosso louvor, mesmo que não saiam palavras dos nossos lábios, mas que nós louvemos e adoremos o nosso Deus, porque Jesus é a essência do nosso louvor. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Mais que uma canção eu te darei, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração.
Olá, mais uma vez, gostaria de dar os avisos dessa semana a você. O primeiro deles é para lembrá-lo que nós temos as nossas programações pelo Zoom, como a nossa escola dominical, os nossos encontros, os nossos bate-papos de sexta-feira, os adolescentes, os jovens também se encontram. Nós queremos que você participe, queremos que você faça parte também disso na vida da nossa igreja. Nós também queremos convidar você a acompanhar-nos por nossas redes sociais. Então você deve seguir-nos no Instagram, você também deve inscrever-se no nosso canal. Nosso canal no YouTube tem aumentado a cada dia o número de pessoas, então nós gostaríamos que você se inscrevesse, ative lá o sininho para que você possa receber tudo que nós fazemos, todas as nossas programações que estão lá, a fim de que você participe, você faça parte desse tempo. Nós temos vivido esse novo momento na história da nossa igreja, e mesmo quando voltarmos aos cultos presenciais, nós continuaremos gravando as nossas programações. Então, diante disso, nós queremos convidar você a fazer parte dessa nossa vida como igreja, agora também de forma virtual. Então, fique lá nos acompanhando por nossas redes sociais. Finalmente, o outro aviso que eu quero dar a você é sobre as nossas contribuições. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem contribuído com generosidade, com amor na obra de Deus. Você tem aí a nossa conta bancária à sua disposição na tela, para que você possa contribuir fielmente ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, que você possa ser realmente orientado pelo Senhor. Obrigado pela sua participação aqui conosco, nos nossos cultos. E agora você acompanhe também os demais avisos da nossa igreja. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a Lilica e com o Jonas, e eu vim convidar todos vocês a assistirem os nossos vídeos do Central Kids para as crianças. Todos são muito bem-vindos lá, e principalmente vocês, crianças, são muito bem-vindos nas nossas aulas. E pais, invistam na vida dos filhos de vocês, motivem os filhos de vocês a assistirem esses vídeos, porque vai mostrar a palavra de Deus de uma forma que eles consigam entender melhor e ser auxiliados pelo próprio Espírito Santo. Vai fazer muita diferença na vida da família de vocês. Não é verdade? Uhum. Muito bem, então nós esperamos você lá, hein? Fique com Deus. Oi, adolescentes, tudo bom? Bom, eu vim lembrar-nos que temos uma agenda com o Senhor. E claro, para você não vir sozinho, trazer uma amiga ou um amigo, tanto distante como próximo. O Evangelho é para todos. Temos alguns recados para vocês, então anotem. Todas as terças-feiras temos nosso encontro, 19h30, e teremos um pai convidado para estar conosco. Aos sábados, temos 18h30. E sem esquecer o encontro mais importante da IBD, que são às 10 horas da manhã, com o irmão Romualdo. Todos esses encontros são feitos pela plataforma Zoom. E o recado mais importante: Jesus ama você. Uma história que eu adoro contar, e já contei várias vezes, é aquela quando eu deixava minha filha na creche. Eu deixava ela na creche todos os dias, levava ela de carro, chegava lá, entregava ela na creche e tal, e sempre tinha uma menininha na frente, na grade ainda, olhando todos os pais deixando seus filhos, e ficava conversando com os filhos. E eu olhei para aquela menina assim, e ela me olhou e ela disse: "Você é o pai da Anitta?" E eu falei: sou o pai da Anitta. E ela: como você é feio." E eu falei: "Que isso, menina? Qual o seu nome?" Ela disse: "Gabriela." E eu: "Gabriela, como você me chama de feio se a minha filha me acha maravilhoso? Minha filha me elogia, fala que eu sou forte, fala que eu sou lindo." E ela: "Não, você é muito mais feio que o meu pai." E eu falei: "Pô, parabéns, seu pai deve ser maravilhoso." Peguei meu carro, fui embora trabalhar. Cheguei no outro dia, deixei a Anitta. Quem é que tá ali na frente da escola novamente? É ela, a Gabriela. Me olhou e falou assim: "Esse é seu carro?" Eu falei: "É." E lá vem. E ela: "O carro do meu pai é bem melhor que o seu." E eu pensei: que coisa, Gabriela. Você não precisa ficar me dizendo que seu pai é maravilhoso, que seu pai é lindo, que tem um carro melhor que o meu. E ela: "Não posso fazer nada, né, tio?" E eu: caraca, eu peguei meu carro, fui trabalhar de novo. No outro dia cheguei lá, quem é que tava lá? A Gabriela. Eu comecei a ficar com medo da Gabriela, sofrendo bullying. Eu pensei: vou deixar minha esposa levar a minha filha na creche, porque eu não quero mais encontrar a Gabriela. Cheguei lá, ela me olhou e falou: "Você é fracote, né, tio? Meu pai é bem mais forte que você, meu pai me carrega numa mão só." E eu falei: "Gabriela, parabéns, seu pai deve ser maravilhoso, seu pai deve ser a pessoa mais linda do mundo."
mais bem-sucedido, com um carrão rico. Não precisa mais me falar isso, porque eu já tô ficando de saco cheio, já tô ficando triste comigo mesmo, Gabriela. E eu fiquei pensando, que coisa, menina, esse cara eu preciso conhecer. Eu não preciso conhecer, que eu vou ficar muito nervoso de conhecer ele, que o cara é maravilhoso mesmo. E aí tô eu brincando na frente da creche, empurrando a minha filha no balanço, e aí chega um cara pra pegar a Gabriela um dia, assim, eu olhei e falei, não pode ser, deve ser um tio. O cara chegou num Corsa, cara baixinho, com terno grande, meio careca, sai ele com a Gabriela no colo, eu, que isso? Quase que eu gritei, estão sequestrando a Gabriela, atenção. Aí eram os dois juntos, ele com ela no colo, fazendo cosquinha, dando beijo na Gabriela, e a Gabriela com os olhinhos brilhando, cara, achando aquele cara o cara mais lindo do mundo, mais maravilhoso, mais forte, mais bem sucedido. Ele dá a volta, coloca a Gabriela no carro, né, na cadeirinha, ouve o que ela tem pra falar, ela falando um monte de coisa no ouvido dele, ele prestando atenção, guarda as coisas, dá a volta, pega o carro, sai no Corsa dele, os dois, e eu pensando, poxa vida, tá lá, mano, o cara mais bem sucedido do mundo, o cara mais honesto, mais lindo, mais forte, o ídolo da Gabriela, aquele cara que é um herói pra ela. Seja o herói que seu filho acha que você é, cara. Seja o herói que o seu filho acha que você é. Não decepcione o herói que o seu filho acredita que você é. O herói honesto, gentil e humano que você pode ser todos os dias. Não daqui a 10 anos, não daqui a 20, velho. Agora, irmão. Os próximos 5 minutos. Como é que eu posso ser um herói e continuar sendo pela vida toda para os meus filhos? Porque quando a gente não decepciona os nossos filhos, a gente não está decepcionando a criança que a gente já foi um dia. Olá, irmãos, como vão vocês? Espero que estejam bem. Espero que você esteja desfrutando desse momento tão especial do culto, da celebração ao Senhor, com as canções que nós estamos cantando, com este dia tão especial, onde também, ao final, iremos celebrar a ceia do Senhor. E eu quero ler o texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Você está vendo, nós estamos estudando sobre o tema Alegria no Isolamento. E hoje eu quero tratar sobre um assunto muito importante. O tema da minha mensagem nessa noite é quando as pessoas nos decepcionam. Quero pensar com você sobre isso. O texto que vou ler aqui, Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 16, também será o mesmo texto que lerei para a nossa celebração da ceia a seguir. Quero convidar você então para acompanhar a leitura do texto bíblico. Filipenses 2, de 1 a 16, diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada,
na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Na mensagem anterior, nós falamos sobre quando as circunstâncias adversas nos afligem. Entretanto, as pessoas fazem com que nós soframos mais do que as circunstâncias adversas. Aliás, se nas circunstâncias adversas nós não tivermos pessoas que nos apoiem, que estejam ao nosso lado, que caminhem conosco, certamente tudo será bem mais difícil. Então, nessa mensagem, eu quero refletir com você sobre quando as pessoas nos decepcionam. Talvez você que está me ouvindo aí nesse momento pode estar passando por uma situação assim. Talvez você esteja agora mesmo trazendo no peito alguma ferida, alguma cicatriz que foi provocada por alguma pessoa que magoou você. Na verdade, as pessoas nos decepcionam porque nós também decepcionamos as pessoas. E nós podemos começar pelo começo mesmo, ou seja, pelas nossas famílias, dentro das nossas próprias casas. A verdade é que existe guerra dentro de muitos lares. Existem maridos e esposas feridos e cheios de decepção com o casamento. Existem filhos arrebentados, vítimas de brigas entre pai e mãe, brigas com os seus próprios pais, quebra de relacionamento familiar com os filhos, causado muitas vezes também pela separação dos pais, enfim. A gente pode pensar também aqui no campo dos relacionamentos profissionais. Existem pessoas hoje sendo massacradas, literalmente massacradas, por seus superiores e até por seus companheiros de trabalho, que ao invés de ajudá-los, têm jogado essas pessoas ainda mais para baixo, a fim de tomar, às vezes, a sua posição, ou fazer com que as pessoas fiquem tão insatisfeitas no trabalho, a ponto de pedirem a demissão. Há alguns dias, conversei com uma pessoa que disse que deixou o seu trabalho justamente por não aguentar mais a pressão dos seus companheiros de trabalho. Infelizmente, o mesmo tem acontecido também com as nossas igrejas. E isso não é de hoje. Na igreja de Filipos, como nós podemos ler nesta carta escrita por Paulo, haviam duas mulheres ali que estavam em conflito. A Bíblia cita o nome delas, Evódia e Sintique. Conta que essas irmãs estavam brigando entre si. Existem muitas igrejas nessas condições. Existem irmãos que não se falam, não se olham, não se toleram. Reúnem-se no mesmo lugar, cantam os mesmos hinos, os mesmos cânticos, escutam o mesmo pastor, participam da mesma ceia e às vezes até integram o mesmo ministério, mas não se conversam porque estão com seu coração cheios de os seus corações cheios de amarguras um contra o outro. No capítulo 2 dessa carta de Paulo aos Filipenses, ele fala que muitas pessoas estavam trabalhando nas igrejas com motivações erradas. Ou seja, pessoas estavam trabalhando na igreja buscando autoprojeção, autopromoção para sua própria vanglória. E isso gerava um partidarismo na igreja. O versículo 3 de Filipenses 2 fala sobre isso. E por conta desse partidarismo, atritos, confusões, brigas, discórdias haviam nessas igrejas, ou nessa igreja especificamente de Filipos. Mas, infelizmente, essa é uma triste realidade que aflige também as igrejas dos nossos dias. E esse tipo de atitude arrebenta com a comunhão da igreja, quebra o espírito de unidade que nós precisamos ter e provoca feridas e espalha amargura no coração das pessoas. Na verdade, existe muita gente ferida dentro das nossas igrejas. Existem pessoas que nunca se curaram de traumas acontecidos dentro das igrejas. Existem pessoas vítimas de injustiças, de críticas impiedosas, de calúnias devastadoras. Existem pastores magoados com as suas igrejas e igrejas magoadas com os seus pastores. Infelizmente, existe muita mágoa não tratada, minando a comunhão do povo de Deus. E aí, todo esse sofrimento ao qual eu estou me referindo, ele se torna ainda muito maior
quando a ferida no nosso coração é provocada por uma pessoa da nossa intimidade. E aí eu posso dizer, na igreja, na família, um amigo de longa data. Existe uma palavra escrita por Davi lá no Salmo 55, nos versículos 12 a 14, que nós vamos ler, mas ali o Davi, ele expressa através de um salmo a profunda tristeza no coração pelo sentimento da traição que estava sofrendo por conta de um amigo chamado Aitofel, alguém que esteve sempre ao seu lado, mas que se debandeou para o lado do seu filho, filho de Davi, Absalão, que queria usurpar o trono do rei. Então Davi sofria muito com a traição daquele amigo que estava sempre ao seu lado, aquele companheiro em quem ele tinha total confiança. A tristeza de Davi é tão profunda que ele compõe um cântico falando sobre essa tristeza. Diz assim, o Salmo 55, de 12 a 14. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Você percebe no texto o sentimento de Davi, o sofrimento de Davi por conta daquele seu amigo. Falando ainda sobre Davi, ele sofreu mais com a injustiça da perseguição do seu sogro Saul do que com a fúria dos seus inimigos, por exemplo, que o perseguiam. E José do Egito, você se lembra dele? A história conta que ele sofreu mais pela atitude dos seus irmãos em odiá-lo, a ponto até de mesmo vendê-lo, do que por aqueles que o jogaram numa cadeia. José, a história não mostra ele chorando por conta dos cárceres, por conta de Potifar, não mostra, mas mostra que José chorou tremendamente quando voltou a ver os seus irmãos depois de tantos anos, ou seja, veio dentro dele todo aquele sentimento do ódio que os seus irmãos tiveram contra ele lá no passado, quando o jogaram numa cisterna vazia e depois também o venderam para mercadores ismaelitas. Você percebe? E Jesus expôs com maior gravidade o pecado da traição de Judas com um beijo do que os açoites e os golpes dos soldados romanos. Quando Judas beija Jesus, ele diz assim, com um beijo você traiu o Filho do Homem. Jesus está com o seu coração sofrendo por aquele que andou com ele durante anos, servindo como seu discípulo. Enfim, a decepção com as pessoas, especialmente com aquelas que nós muito amamos, nos faz sofrer demais. Muito bem. Então, dito isso, eu gostaria de falar com você como nós podemos encontrar a solução para este grande problema da decepção que nós sofremos em relação a pessoas. Portanto, eu quero falar com você agora sobre o perdão como um meio de restauração. O único remédio para curar essa ferida que as pessoas nos causam é, de fato, o perdão. Ele é o único meio de restauração. O C.S. Lewis escreveu algo muito interessante. Ele diz que o perdão não é uma coisa fácil de ser liberada. Ele diz que é fácil falar de perdão até que se tenha alguma coisa para perdoar. O perdão não é uma questão de justiça, nem de merecimento. O perdão é obra da graça de Deus operada em nós. Perdoar é deixar de ser juiz, é deixar de vencer pelo mal e passar a vencer o mal com o bem. Perdoar é parar de culpar, é cancelar uma dívida e nunca mais trazer essa dívida à tona. É esquecê-la, é agir da maneira como Deus age. Há um texto lá em Hebreus capítulo 8, versículo 12, que mostra como Deus age. O texto diz assim, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Quem sabe talvez esse texto seja um eco de um outro texto dos profetas menores que diz que os nossos pecados são lançados nas profundezas do mar e Deus não mais se lembrará deles.
Mas eu gostaria de falar para você aqui pelo menos 2 lições preliminares a respeito do perdão e que são muito importantes de refletirmos. A primeira delas é que o perdão não é sinônimo de silêncio. Muita gente acha que o simples ato de silenciar diante de uma agressão, ou seja, aguentar tudo calado, é por si só uma postura de perdão. Mas eu preciso dizer a você que não é. Quando você vai lá para Provérbios capítulo 28, versículo 13, nós aprendemos uma lição a respeito disso. Lá diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Então, isso significa que apenas jogarmos o nosso ressentimento para debaixo do tapete não vai resolver o problema. Não adianta você simplesmente dizer o seguinte: deixa isso para lá. Isso não vai resolver. Não se cura um ferimento apenas deixando que o tempo faça isso. Então, se você tem um pequeno ferimento e você não cuida dele, aquilo pode se tornar uma infecção e depois, para que você possa cuidar daquilo, talvez você vai precisar tomar medidas muito mais drásticas, porque você poderia ter resolvido aquilo ainda no começo. Portanto, essa proposta não cabe, essa ideia de nós acharmos que é possível simplesmente silenciar, esse não é o caminho correto. Uma segunda lição preliminar a respeito do perdão que eu quero compartilhar com você é que o perdão não é um sinônimo de dar um tempo. Com toda certeza, dar tempo, postergar um confronto, deixar de enfrentar o problema agora, nada disso é a mesma coisa que perdoar. Eu até compreendo que em determinadas situações a gente realmente precisa aguardar um pouco antes de agir. Talvez porque estamos no calor da emoção, talvez seja tempo de pensar um pouco, deixar alguns dias passar, meditar um pouco. Quem me conhece na intimidade sabe que isso tem muito a ver com o meu temperamento. Então, às vezes as pessoas conversam alguma coisa comigo e eu digo: olha, vamos pensar um pouco, me dá um tempo, eu vou refletir um pouco sobre isso. Então, não é disso que eu estou dizendo. Isso acredito que seja saudável. Mas o que eu estou me referindo aqui é que se os sentimentos não forem tratados em algum momento, eles nunca serão esquecidos. Você quer ver onde isso acontece muito? Nas relações conjugais. Muitos casais costumam agir assim, acreditando que os seus problemas serão resolvidos sozinhos. Deixa rolar, o tempo vai apagar. Mas isso não acontece, porque na realidade o silêncio é sinal de orgulho da nossa parte. Então, por exemplo, você se lembra de como Jesus ensinou que nós deveríamos insistir pela reconciliação através da confrontação? Ele disse o seguinte, observe o que ele fala lá em João 17, versículos 3 e 4. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Também nós precisamos ter cuidado com a forma como nós tratamos as pessoas. Algumas pessoas, em nome da transparência, acabam sendo mesmo impiedosas. Cuidado, muito cuidado com aquele argumento do tipo assim: eu sou mesmo assim, eu já falo logo na cara. Muito cuidado, porque isso nem sempre é o caminho correto. Nós podemos, com esse tipo de atitude, estar esmagando o coração das pessoas. A Bíblia sempre nos orienta a exortar. Entretanto, ela sempre nos orienta a exortar com amor. Um outro aspecto que a gente precisa ressaltar aqui dentro disso é o de que muitas vezes as pessoas, mesmo procuradas para reconciliação, elas não querem ceder ao perdão. Então, eu já ouvi pessoas me procurando dizendo o seguinte: pastor, eu já fui falar com a pessoa, eu disse para ela, para que nós pudéssemos nos acertar, que houvesse ali um perdão mútuo, mas ela não está interessada em acertar comigo. E aí, então, eu digo a você o seguinte: nesse caso, os critérios orientados por Jesus, lá em Mateus 18, vá lá e leia o texto, devem ser seguidos. E nós devemos nos lembrar também do ensino de Paulo, e aí eu quero ler para você, de Romanos capítulo 12, versículo 18, que diz o seguinte: façam
todo o possível para viver em paz com todos. Isso significa que nem sempre é possível. Paulo está dizendo, façam o possível. É como se Paulo dissesse assim, olha, no que couber a você, naquilo que compete a você, faça para que você viva em paz com as pessoas. Muito bem. Tendo dito isso, essas noções preliminares, por assim dizer, em relação ao perdão, eu quero agora convidar você então a pensar comigo como devemos perdoar. Então, diante de tudo isso agora, vamos pensar juntos como nós devemos perdoar. E aí eu quero pontuar pelo menos 3 coisas aqui que entendo extremamente relevantes para o nosso entendimento. A primeira maneira que entendo como devemos perdoar é incondicionalmente. Quando nós olhamos, por exemplo, lá para a parábola contada por Jesus em Mateus 18, dos versículos 23 a 35, a parábola conhecida como a do credor incompassivo, você se lembra dessa história? Lá Jesus contou que um homem devia 10.000 talentos e foi perdoado. Então, Jesus, obviamente, usou ali uma hipérbole, ou seja, isso é um exagero, é algo muito grande. Um homem não tinha condições de dever essa quantia toda. 10.000 talentos, só para que você tenha uma ideia, significam 350 mil quilos de ouro ou prata. É um número absolutamente impraticável que Jesus diz aqui. Mas qual é a ideia de Jesus de fazer algo tão exagerado assim? A comparação é a do perdão de Deus, que nós não merecíamos, mas Ele nos deu mesmo assim, de forma gratuita e incondicional. Então, a proposta de Jesus é a de que nós perdoemos aos nossos devedores, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. A outra maneira como nós precisamos aprender a perdoar, a segunda maneira que eu entendo é completamente. Perdão é restauração. Entretanto, existem pessoas que oferecem um perdão parcial, se é que existe perdão parcial. Então, o que elas fazem? Elas absolvem, não é, o outro da culpa, mas elas ficam ali remoendo aquele passado e não restauram o relacionamento. A gente precisa lembrar que quando o filho pródigo daquela parábola voltou para casa, ele não foi colocado na posição de servo. Você se lembra que ele voltou e disse para o pai, pai, olha, eu pequei contra o céu e perante ti, então agora eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, pode me tratar como um servo, que é só isso que eu mereço. Mas ele retornou para casa e o pai o recolocou na posição de filho, com todos os direitos que lhe cabiam. Perdão completo, portanto. E a terceira coisa que eu vejo aqui sobre o perdão é que nós devemos perdoar imediatamente. Olha que interessante isso. Quem não perdoa vive num constante cativeiro. Essa é a primeira percepção que eu tenho a respeito de perdoar imediatamente. A razão pela qual precisamos perdoar imediatamente. Porque quem não perdoa vive num constante cativeiro porque não descansa a sua alma. Então isso precisa ser resolvido imediatamente, porque segundo a Bíblia essa pessoa está em pecado. Quando não perdoamos, estamos em pecado e o pecado destrói o nosso interior e o nosso exterior também. Davi escreveu algo muito interessante sobre isso, quando ele reconheceu seu próprio erro. Ele diz assim, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Davi, aqui no Salmo 32, ele está mostrando o quanto ele sofre por não liberar o perdão. Além disso, existe uma outra coisa, além do cativeiro do pecado, que nós precisamos entender aqui. É que quem não perdoa não consegue orar. É impossível orar corretamente sem perdoar os nossos inimigos. De onde eu tirei isso? De Marcos 11, versículos 25 e 26, nas palavras de Jesus, que diz assim, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados.
Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Você percebe o tamanho, a intensidade da responsabilidade que temos quando não perdoamos? Eu posso dizer aqui, eu ouso dizer, que as nossas orações não chegam ao céu quando nós não perdoamos as pessoas. Mas há mais do que isso. Quem não perdoa não consegue cultuar a Deus. As nossas ofertas não são aceitas por Deus sem que primeiro acertemos as nossas pendências com os nossos irmãos. Foi Jesus que disse isso também lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, nos versículos 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Esse é um texto que me faz tremer, porque nós estamos muitas vezes oferecendo um culto a Deus, mas não estamos conseguindo encarar o nosso irmão. Estamos oferecendo um culto a Deus, mas não conseguimos perdoar um familiar. Estamos oferecendo um culto a Deus, mas estamos carregando mágoa dentro de nós. A orientação é: você não conseguirá cultuar a Deus de forma integral, com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é, se você não perdoar as ofensas. Então ele diz: deixe ali a sua oferta, resolva o seu problema com o seu irmão, depois volte e ofereça a sua oferta. E enfim, ainda pensando sobre a importância de imediatamente perdoarmos, é que quem não perdoa fica cativo do diabo. E isso é terrível, porque onde não há perdão, Satanás prevalece. Olhe o que é que diz aqui Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Agora observe, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Paulo está nos ensinando que Satanás está trabalhando quando não perdoamos. E ele tem muito interesse em minar as nossas forças, minar as nossas energias, para que nós possamos cair nas suas garras e nos deixemos ser levados pelo seu engodo, pela sua enganação, pela sua tentação. E aí então, quando percebemos, estamos realmente sendo usados por Ele, na sua própria permissão, para que Ele faça coisas terríveis através da nossa vida. Então nós precisamos liberar perdão, para que nós não deixemos que Satanás tenha qualquer tipo de vantagem sobre nós. Muito bem. Então, diante disso, eu quero partilhar com você agora sobre o exemplo de Cristo. As pessoas, elas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas, como eu já disse. Isso mexe com as nossas emoções, e aí nós sofremos porque nós temos a dificuldade em perdoar a quem nos ofendeu, também como em liberar o perdão a quem nós ofendemos. Então o apóstolo Paulo nos ensina como nós podemos fazer isso. De que maneira nós conseguimos esse alvo tão difícil para nós, muitas vezes? Seguindo o exemplo de Cristo, através de pelo menos 3 atitudes estampadas na vida dele, e que devem ser o modelo máximo de como viver a vida da forma que agrade a Deus. Eu reconheço que esse modelo não é fácil, que é um desafio muito difícil, mas acredite, isso aqui é o que realmente Deus deseja de nós. A primeira coisa que eu vejo aqui como exemplo de Cristo para nós é o que eu chamo aqui de humilhação. Então, primeiramente, nós devemos ter a mesma atitude ou o mesmo sentimento, em algumas linguagens bíblicas, que houve em Cristo Jesus. Ele diz no versículo 5 de Filipenses 2: seja
a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E que sentimento foi esse? Que atitude foi essa? Foi a atitude de humilhação. Porque sendo rico, ele se fez pobre. Porque sendo Deus, ele se fez homem. Porque sendo puro, ele se fez pecado por nós. E Jesus abriu mão da sua glória para entrar na nossa história. Ele tinha um trono no céu, mas humildemente ele se submeteu a uma manjedoura. Ele era o dono do mundo, mas ele vivia pelas ruas, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então, para que aprendêssemos pelo exemplo, ele esvaziou-se a si mesmo. Infelizmente, o nosso orgulho nos impede de reconhecermos o outro maior do que nós mesmos. A gente tem muita dificuldade em nos esvaziarmos a nós mesmos. Então, onde a vaidade está imperando, a comunhão desaparece. Então, onde o meu eu comanda, o perdão perde espaço. Nós temos uma dificuldade tremenda em nos humilharmos. Principalmente quando o outro fez algo que nos ofende. Então, normalmente, a nossa fala é o seguinte: eu não fiz nada, quem fez foi ele, então ele é que tem que vir aqui para acertar as contas comigo. Essa é a nossa postura, é assim que nós fazemos. E aí eu pergunto a você, foi assim que Jesus pensou? Quando ele olhou do céu e viu todo o nosso pecado, ele disse, eles que pecaram, então eles se virem com o seu pecado. Não é isso que Jesus faz. Ele se humilha, ele se rebaixa à condição de homem, ele morre numa cruz, da morte mais vergonhosa que pudesse morrer, para que hoje eu e você pudéssemos ser perdoados, sermos perdoados dos nossos pecados. O outro exemplo que eu vejo aqui em Cristo Jesus é o que eu chamo aqui de sacrifício. Jesus ele não apenas se humilhou, mas ele também se sacrificou. Paulo diz assim lá no versículo 7, esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus ele passou pelas tentações do diabo. Ele sofreu o ataque dos fariseus. Ele enfrentou o ciúme dos sacerdotes e dos escribas. Ele suportou uma multidão que o seguia muito mais por interesses materiais, ou seja, queriam a cura que estava nas suas mãos, do que por crerem que realmente ele era o Filho de Deus e a única salvação para a vida dessas pessoas. Jesus sofreu a traição de Judas, ele sofreu a negação de Pedro, ele sofreu o abandono dos discípulos, ele sofreu a covardia de Pilatos, a crueldade dos soldados, os pregos e a vergonha e a exposição da cruz. Jesus enfrentou todas essas coisas por amor a nós. E por que ele passou por tudo isso? Para ter a alegria de nos conquistar através do seu amor. John Stott, no seu livro, talvez um dos seus livros mais famosos, A Cruz de Cristo, ele cita um outro escritor chamado Jürgen Moltmann, que diz o seguinte: aquele que é capaz de amar também é capaz de sofrer, porque ele também se abre ao sofrimento que o amor acarreta. Deixe-me dizer aqui algo muito profundo para você. A verdade mesmo é que quando nós olhamos para o exemplo de Cristo, nós percebemos que as pessoas só roubam a nossa alegria quando nós estamos com o nosso coração cheio de orgulho. E não temos disposição, ou seja, não estamos dispostos, abertos a amá-las, perdoá-las, e se preciso for até mesmo de sofrer por essas pessoas, para que a relação de comunhão seja reatada e mantida. Esse é um sacrifício muito grande ao qual nós devemos nos render, para que possamos nos libertar completamente da falta de perdão dado ou recebido. Sabe, eu acredito que muitos dos nossos problemas, a maioria deles, seriam resolvidos se nós nos humilhássemos, se nos sacrificássemos e liberássemos perdão. O terceiro aspecto aqui
que eu quero ressaltar sobre o exemplo de Cristo é o que eu chamo aqui, olhando para o texto, de renúncia. Jesus, então, além de se humilhar e de se sacrificar, ele também morreu do pior tipo de morte para revelar o seu amor profundo pela humanidade. Paulo diz assim, no versículo 8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, muitas pessoas estão dispostas a viver em comunhão com as pessoas, desde que isso não lhes custe nada. Você se lembra que no meio do sofrimento da cruz, a intercessão de Jesus pelos seus algozes, por aqueles que o maltratavam, é no mínimo, para usar uma palavra que eu consigo pensar aqui, é no mínimo estarrecedora. Jesus diz assim, lá em Lucas 23, 34, no meio de toda a sua dor, no meio de todo o seu sofrimento, no meio de toda a maldade que os seus algozes estavam imprimindo sobre ele naquela situação, a sua oração é: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O amor pensa no outro em primeiro lugar. Então, por isso, o nosso eu, em primeiro lugar, é o maior obstáculo para um relacionamento saudável e duradouro. A verdade é que nós pensamos demais em nós mesmos. Nós vivemos muito para nós mesmos. E por isso, nós temos dificuldade em liberar perdão, em perdoar as pessoas. Agora, caminhando para a nossa conclusão, se nós lermos todo o capítulo 2 de Filipenses, e eu desafio você a fazer isso depois aí, com calma, olhar para todo o capítulo, você vai perceber algo muito interessante que acontece ali. Por causa dos problemas de relacionamento que estavam ocorrendo na igreja de Filipos, Paulo, então, ele roga para aqueles irmãos que eles mirem no exemplo de Cristo, que está aí nos versículos 5 a 11. E aí ele também depois vai dizer mais adiante no capítulo que eles mirem também no exemplo do próprio apóstolo Paulo, nos versículos 12 a 18. E depois ele cita uma outra pessoa, ele fala de Timóteo, nos versículos 19 a 23, e finalmente no 25 a 30 ele cita um outro líder da igreja chamado Epafrodito. O que Paulo estava querendo nos dizer com tudo isso? O que nos chama a atenção aqui, então, é que nos 4 exemplos aqui, no de Cristo, no de Paulo, no de Timóteo e no de Epafrodito, o apóstolo Paulo ele ressalta que o outro vem sempre em primeiro lugar do que o eu. Portanto, isso é muito importante para refletirmos. Eu fiquei pensando aqui comigo, quando preparava essa mensagem, se a minha vida poderia servir de exemplo, assim também como foi a de Cristo, a de Paulo, a de Timóteo, a de Epafrodito. E aí eu pergunto a você, e a sua? A sua vida também poderia servir de exemplo para as outras pessoas, no que concerne aqui a questão do perdão? Mas o que tudo isso então tem a ver com o nosso tema central? O que isso tem a ver aqui com a ideia da alegria no isolamento? Eu acredito que diante de tudo que eu já disse aqui, e olhando para o atual momento que nós estamos atravessando, nós temos percebido de forma muito dolorida a necessidade dos relacionamentos pessoais. Nós estamos, de fato, neste momento da nossa vida, carentes dos relacionamentos pessoais. Embora virtualmente nós estamos mantendo contato com tantas pessoas, nós sentimos a necessidade da proximidade, a necessidade do toque. Agora, observe uma coisa, a internet, através das redes sociais, nos possibilitou ter muitos amigos, não é verdade? Dezenas, centenas e alguns até milhares de amigos. Mas o conceito de amizade mudou segundo esses novos padrões. E a maioria das pessoas hoje, elas decidiram postar tudo o que fazem e o que pensam nas suas redes sociais.
E isso, você já percebeu como tem desfeito muitas amizades? As pessoas simplesmente colocam lá. Elas literalmente jogam nas redes sociais as suas insatisfações, as suas amarguras, os seus desabafos, a sua raiva, a sua insuportabilidade em relação às situações que nós temos vivido. E isso tem ofendido dezenas, centenas de pessoas. E isso suscita ira e muitas pessoas começam a postar as suas respostas e começam aquelas brigas virtuais. Mas mesmo assim, essas pessoas todas que se degladiaram ali nas redes sociais continuam constando lá em cima, no topo, como amigos. Então, o conceito de amigo mudou. Essa proposta, essa visão, esse pensamento a respeito de amizade mudou muito. Por isso eu quero chamar a sua atenção para voltar um pouco atrás. O momento que nós estamos vivendo me parece, então, uma excelente oportunidade para refletirmos o quanto as pessoas são reais e não virtuais. Porque eu tenho a sensação de que, às vezes, nós nos esquecemos disso. E o quanto as pessoas são importantes para nós. Como relacionamentos saudáveis são fundamentais para a nossa vida. Então, agora ao final, eu quero desafiar você a sondar o seu próprio coração e ver como é que você deixou relacionamentos quebrados antes dessa pandemia acontecer. E agora, Deus está mostrando a você como as pessoas são importantes em nossas vidas. O distanciamento social tem nos mostrado isso. Esse isolamento tem nos mostrado o quanto as pessoas são importantes para nós. E aí eu quero desafiar você a fazer um balanço da sua própria vida, aí no seu coração, e lembrar se você entristeceu alguém, ou se alguém entristeceu você. Talvez nas redes sociais, talvez um embate por divergências políticas, talvez algo que desagradou alguém, talvez uma reconciliação que deveria ter acontecido, mas agora por conta do distanciamento social, você não tem mais como ter contato com essa pessoa com a qual você precisa acertar a sua vida. A minha proposta a você é que no meio deste isolamento, você busque a alegria da reconciliação. Que você comece a repensar relacionamentos quebrados dentro da sua própria família, no seu relacionamento com amigos, com os quais você deixou de se relacionar por conta de mágoas, colegas de trabalho, enfim, qualquer pessoa que esteja aí no seu coração, para a qual você precisa liberar o perdão. O segredo para ser uma pessoa alegre é não permitir que as outras pessoas determinem as nossas reações. Muitas pessoas estão vivendo assim. Existe um ditado popular, não é, que nós conhecemos, que diz assim: cada ação, uma reação. Então é assim, se esse ditado for verdade, então que as nossas reações sejam movidas pelas ações de Jesus. Então que cada ação de Jesus seja o combustível, seja a mola para a nossa reação. Que Cristo seja o único modelo para as nossas relações interpessoais. Se em Filipenses capítulo 1 nós vimos Jesus sendo apresentado como a nossa vida, não é? Porque lá no versículo 21 do capítulo 1 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então aqui em Filipenses 2 a gente pode dizer que Jesus é apresentado como o nosso exemplo, porque o versículo 5 do capítulo 2 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, diante da necessidade de nos movermos na direção do acerto de contas com alguém, não é para dentro de nós, do nosso orgulho, que nós devemos olhar, mas é para Ele, para Jesus Cristo, que nós devemos olhar. Então, o texto que eu quero encerrar essa mensagem são os últimos versículos do texto base que lemos, os versículos 14 a 16, que são de fato um alerta para que nós saibamos qual é o estilo de vida que agrada ao coração de Deus na comunidade dos salvos, na comunidade de fé,
da qual nós fazemos parte. E como o mundo olha para nós, e isso é muito importante. Como o mundo olha para nós, esperando ver em nós uma atitude que sirva como referência para as suas vidas. É um engano acharmos que as pessoas não estão olhando. O mundo olha para nós não é exatamente para encontrar defeitos em nós. Nós pensamos que é assim, mas não é. Na verdade, o mundo olha para nós porque eles esperam de nós, como cristãos, como seguidores, como discípulos de Jesus, uma referência de vida. E é exatamente isso que Paulo diz. E é com estes versículos que eu quero encerrar, esperando que eles falem ao seu coração e mostrem a você os seus erros, a sua postura, a fim de que você possa consertar. E se houverem relacionamentos quebrados, você possa resolver isso, para que a sua vida sirva de referência para o mundo. Paulo diz assim: façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. O desejo do meu coração é de que você restabeleça relacionamentos quebrados, que você libere o perdão, que você perdoe pessoas que lhe ofenderam, que você esteja aberto ao diálogo, ao relacionamento, a uma conversa franca, que você, no meio dessa pandemia, percebendo o quanto as pessoas são importantes para nós, você comece a ir resgatar na sua mente as pessoas que talvez você tenha ofendido, as pessoas que te magoaram, para que você, de fato, encontre o caminho para o perdão. E use o exemplo de Cristo, apenas o exemplo de Cristo, para fazer isso. Quero orar por sua vida, porque talvez essa é a sua condição hoje. Para algumas pessoas, liberar perdão é algo muito difícil. Na minha vida pastoral, já ouvi confissões de muitas pessoas, aos prantos, dizendo que não conseguiam liberar o perdão por coisas terríveis que aconteceram em sua vida. E aqui eu não estou minimizando problemas. Eu sei que existem problemas dificílimos de ser perdoados. Eu sei que existem traumas, às vezes de infância, terríveis, que tornam tudo muito mais difícil para a liberação de um perdão. Mas eu quero desafiar você a seguir o exemplo de Cristo. Liberte-se completamente através do poder de Cristo que está em sua vida. Quero orar neste momento. Pai, eu quero colocar a vida das pessoas aonde essa mensagem está chegando. Aos meus irmãos da Igreja Batista Central, a igreja onde sou o pastor, e todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem em qualquer lugar onde ela chegar. Talvez hajam pessoas ouvindo aqui que estão com o seu coração triste, amargurado, preso pela falta do perdão. Talvez algum trauma de infância, talvez algo terrível que aconteceu lá no passado, talvez um casal que não consegue restabelecer o seu casamento, talvez irmãos que não se falam há anos, talvez irmãos em Cristo também, que estão com o seu relacionamento quebrado por coisas terríveis que aconteceram no contexto da sua igreja, talvez pastores que estão sofrendo porque estão magoados com a sua igreja, ou igrejas que estão magoadas com seus pastores. Pai, em todas essas frentes, em todos esses problemas, eu peço, Senhor, a intervenção na vida de cada um. Sabemos que muitas vezes para nós, porque somos falhos e pecadores, é muito difícil liberar o perdão. Mas eu acredito, pela fé em Jesus Cristo, que o Senhor pode transformar vidas, que o Senhor pode mudar situações e restabelecer relacionamentos quebrados. Então, Deus, esse é o desejo que nós temos nessa noite. Nessa noite em que celebramos a ceia do Senhor. Talvez hajam pessoas que estão participando da ceia, mas que estão com problemas com seus irmãos. Ajuda, Deus, que essas pessoas possam se libertar disso, restabelecer a comunhão. E aí então eu tenho a plena convicção de que o Senhor fará grandes obras. E aí nós poderemos realmente viver a alegria nesse isolamento. E quando nós pudermos rever as pessoas, nós poderemos abraçá-las, conversar com elas e resolver a nossa queixa. Deus, obrigado por Jesus Cristo, pelo grande exemplo que Ele nos dá, para que possamos viver
com excelência esse padrão para o qual o Senhor tem nos chamado. Essa é a oração que faço com fé no nome poderoso e perdoador de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos mais uma vez reunidos para celebrar a ceia do Senhor. Esse é um momento especial na Igreja de Jesus. Nós temos meditado sobre a carta de Paulo aos Filipenses. E para a celebração dessa ceia, eu quero convidar você a ler Filipenses mais uma vez. Vamos insistir um pouco mais nessa carta. Eu quero ler o capítulo 2 de Filipenses, dos versículos de 1 a 11. Você pode me acompanhar aí. Também quero dar a oportunidade para você se preparar, separar aí os elementos, o cálice e o pão, para que juntos possamos celebrar esse momento. Eu sempre gosto de dizer que se você não se sente à vontade para fazer isso aí na sua casa, se você pensa de uma maneira diferente, não se preocupe, não se incomode com isso. Faça aquilo que o seu coração, aquilo que você sentir no seu coração. Tenho certeza que Deus receberá a sua adoração. Mas esteja conosco neste momento, em oração, em contrição, entendendo e experimentando mais uma vez deste momento tão extraordinário que temos como Igreja de Jesus. Portanto, quero ler Filipenses 2, a partir do versículo 1. Diz assim: portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que se devesse apegar, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Esse texto é maravilhoso. Paulo está nos ensinando aqui uma lição de humildade. E ele está nos mostrando que somos corpo. A comunhão do corpo de Cristo, ela se faz através do amor, através da humildade, através da abnegação, através do perdão. É o que Paulo está nos mostrando. Paulo diz que a alegria dele fica completa, mesmo estando na cadeia, mesmo estando em prisões, quando ele sabe que a igreja está vivendo em comunhão. E sabe, o que eu acho muito interessante no texto é que Paulo vai nos ensinar qual é a maneira, qual é o modelo que eu e você devemos seguir. E ele diz que o modelo é o de Jesus, porque ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento de Jesus? O sentimento de Jesus foi deixar toda a sua glória, esvaziar-se da sua glória, tornar-se homem, vir a este mundo, viver como homem, pisar na terra, passar por todas as coisas que um homem comum passaria, e terminar depois, morrendo da maneira mais cruel e injusta, do ponto de vista humano, e também do ponto de vista espiritual, a morte na cruz. Mas ele fez tudo isso para nos ensinar a lição maravilhosa de que o seu sangue nos limpa de todo pecado, que o seu sangue é símbolo do novo pacto que ele faz conosco, que este momento tão importante, ele significa para nós a união no sangue de Jesus Cristo. E agora, por causa deste sangue, nós temos livre acesso ao Pai. Então, nós que estamos reunidos aqui no templo, neste momento, celebrando este momento tão especial, e você que está aí na sua casa nesse momento, também celebrando este momento conosco, sinta em seu coração, de verdade, a alegria que Jesus pode proporcionar, só Ele pode proporcionar. É a alegria que vem do seu sangue,
que significa remissão de pecados, que significa salvação, que significa redenção completa e que significa vida eterna. Tudo isso está atrelado, tudo isso está ligado à cruz do Calvário, que nos trouxe o perdão de Cristo. Por isso, nós vamos celebrar agora este momento. Você prepare aí o pão e o cálice. Nós vamos estar distribuindo aqui para os nossos irmãos, para nós que estamos aqui, e nós vamos desfrutar desse momento muito especial, todos juntos. Vamos viver essa experiência agora. Todos nós que estamos aqui neste momento, fomos servidos pelo pão e pelo cálice. Você aí na sua casa também fez a mesma coisa. Então eu quero que você pense agora no sacrifício de Jesus, no seu corpo que sofreu as dores em nosso lugar. Quando nós comermos o pão, você se lembre que Jesus sofreu todas as dores, o seu corpo foi torturado, para que hoje nós pudéssemos estar aqui celebrando como igreja, ainda que não no templo, ainda que cada um nas suas casas, mas unidos pelo sacrifício maravilhoso de Jesus. Pensando nisso, convido você então a comer o pão neste momento. Vamos comer? O sangue de Jesus. No sangue de Jesus há poder para curar, há poder para salvar. O sangue de Jesus tem poder. Nós ouvimos essa frase e não deixe que essa frase se transforme num jargão para você. Realmente o sangue de Jesus é poderoso. Por causa do sangue de Jesus, pela redenção nesse sangue, pessoas estão sendo livradas da morte, pessoas que estavam envolvidas em vícios são realmente restabelecidos, famílias que estavam destruídas, casamentos que estavam se rompendo são novamente reconciliados, pessoas que estavam decididas a dar cabo da sua própria vida, elas acabam encontrando Jesus e mudam completamente a sua atitude pelo ato da conversão. Por isso, eu quero convidar você neste momento a participar do cálice, lembrando que o sangue de Jesus tem todo o poder para fazer tudo isso que dissemos e ainda muito mais. Vamos tomar? Muito bem, nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por este momento tão especial que nós podemos viver na presença do Senhor. Então você aí, se aproxime aí do seu familiar, agora na sua casa, e nós vamos orar ao Senhor, colocar diante dele este momento tão maravilhoso da celebração da ceia. Vou pedir ao Valdete que faça essa oração neste momento. Vamos orar ao Senhor. Amém. Gostaria que todos pudessem se ponhar de pé. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, mais uma vez, por este momento, Paizinho querido, por estar na tua presença. Senhor, nesse dia que estamos diante da ceia, memorial, Pai, sabemos, Senhor, por esse memorial, pela tua palavra, o quanto o Senhor sofreu, Senhor.
temos palavras, Senhor. Saber que quando o Senhor fez, foi traído, sofreu, foi morte de cruz, derramou teu sangue. E hoje, Deus, para que tudo isso nós hoje pudéssemos ter, ó Deus, o livre acesso para a glória do Senhor. Dizer: Jesus, aceita-me nesse dia. Aceita, Deus. Saber que temos vida e vida eterna através do teu sofrimento, Deus. Muito obrigado, Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Por esse momento, pela vida de cada um. Como o pastor diz, muitas pessoas, às vezes no final da sua vida, tentando tirar, tragar de todas as maneiras. Esse foi o momento que muitas pessoas deixou de fazer isso por causa do sangue de Jesus. Muito obrigado mais uma vez a Deus. No nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto, tudo está consumado. Que Deus abençoe a sua vida, que esse seja um momento glorioso na presença do Senhor. Deus nos abençoe. Amém e amém. Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar sua glória pra sempre vou ter.
te adorar, só pra te adorar, só pra te adorar.
Estamos chegando ao final do nosso culto. Hoje é dia de festa, dia de celebração, onde nós celebramos o Dia dos Pais. Se você pode dar um abraço no seu pai, dê um abraço no seu pai. Se você pode ligar para ele, ligue para ele. Com certeza ele vai ficar feliz com isso. E não nos esqueçamos, durante todo o restante da semana, também de entrar em contato com o nosso Pai Celestial, estarmos todos os dias celebrando com Ele e agradecidos ao Senhor por mais uma semana que nos tem dado. Uma semana de bênção e de vitória para cada um de vocês. Amém? Uma boa noite a todos. Quantas vezes eu deixei de te abraçar, de te escutar, quis andar sozinho. Pai, aqueles teus conselhos que eu não dei valor me fizeram ver que era tudo por amor. Mas Pai, eu sei que o tempo não pode voltar. Também sei que não tem hora pra recomeçar, mas que ontem eu quero te ouvir, quero te abraçar. Vem cá perto de mim. Eu reconheço a importância que é você. Te agradeço por me fazer entender que o teu amor foi incondicional, o teu zelo pra me ensinar. De hoje em diante, mais que ontem, vou te amar. Oh, Pai, quantas vezes eu deixei de te abraçar, de te escutar, quis andar sozinho. Meu Pai, aqueles teus conselhos que eu não dei valor me fizeram ver que era tudo por amor. Mas, Pai, eu sei que o tempo não pode voltar. Também sei que não tem hora pra recomeçar, mas que ontem eu quero te ouvir, quero te abraçar. Vem cá perto. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um comunicado muito importante. Se você é pai, preste atenção nesse vídeo que nós, o grupo dos adolescentes, fizemos para homenagear o seu grande dia. Bom, meu pai é tranquilão, muito tranquilo. É isso aí. Meu pai é responsável. O meu pai é muito brincalhão. O meu pai é um homem gentil. O meu pai é humilde. O meu pai é muito organizado. O meu pai é alegre. O meu avô, ele é muito criativo. Meu pai é compreensivo. Meu pai é muito inteligente. Meu pai é engraçado. Meu avô é uma pessoa muito corajosa. O meu pai, ele é muito focado. Meu pai é otimista.